O Evangelho da Graça segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, favor e merecido, dívida quitada, sacrifício consumado, para que todo homem pudesse receber a mensagem no seu interior de justificado, perdão dos seus pecados, que ele não lembra mais das transgressões cometidas anteriormente e que vocês possam entrar em repouso e paz, sabendo que é uma obra consumada, onde está escrito que esse sacrifício não se repete. Foi feito uma única vez para justificar, manifestar a justiça e o juízo. Então, quem crer, crer. Quem não crer, continua sendo incrédulo. Até um tempo desse, eu carregava um peso violento, uma aflição e uma opressão, porque eu ainda não tinha ouvido esta mensagem que ultrapassasse os limites da cruz. Então eu já cria, mas de forma formal, aquilo que os meus olhos viam, aquilo que era palpável, aquilo que o meu entendimento humano conseguia raciocinar. Então eu acreditava. Eu chamo isso de vir andando e chegar até a cruz, mas não ultrapassar. Então era muita fadiga, muita insônia, muita opressão. E quando eu ouvir a mensagem da graça, me mostrando que não é por mérito humano, e não tem obra humana, e não tem outro sacrifício que possamos fazer para me justificar, então a minha carne, a minha natureza, ela perdeu essa força, essa altivez, essa arrogância, esse ego. E aí ela se entregou de uma vez a Cristo, confiando, dizendo, puramente é por ti, é verdade. Aquele ato de consumação na cruz é para que eu possa acreditar na justificação, no juízo e na justiça. Tudo foi executado, eu creio. E a partir disso eu recebi uma paz extraordinária do Espírito. Então, um escravo escraviza muitos e um liberto tem a vontade de libertar muitas pessoas. Então, o evangelho que eu estou falando para ti, você pode até tentar assimilar ele com tudo que você já ouviu, só que ele vai além, muito além. O entendimento, o conhecimento, praticamente é nascer de novo, porque você vai enxergar um Cristo depois da cruz, já ressuscitado. E aí ele disse assim, de forma, uma abrangência nacional, que não há nem grego, nem judeu e nem gentio, não há divisão. Todos foram batizados nele, todos estão nele, entende? Então, depois que a gente ultrapassa a cruz, acabou o mérito humano, não tem mais mérito humano. Nós nos entregamos, essa carne ela perde a força, a altivez, não tem o que eu possa fazer, não há obra, não há sacrifício, não há nenhum ritual. Porque ele disse que se deu apenas uma vez, tirando a possibilidade de aparecer outro sacrifício ou aparecer um mérito humano. Isso foi uma única vez, está escrito lá em Hebreus. Não se repete esse sacrifício. E vocês creem que vocês estão justificados, que a justiça dele foi feita
e que o juízo foi manifesto. Se vocês creem, então vocês não vão de maneira nenhuma ficar nessa ansiedade dia em dia tentando se justificar pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio raciocínio. É nele, tudo convergiu nele, nós somos batizados nele, nós somos lavados nele. E assim, irmãos, a experiência que eu tenho, porque eu vivi os dois lados da moeda, né? Quando nós estamos vivendo um padrão similar à lei, parece que aquilo fomenta, aquilo estimula a vontade da carne, a vontade dos membros. Quanto mais você fica atento e com essa crença na sua própria natureza, tentando de alguma forma pegar essa natureza sua e fazer com que ela se amolde a Cristo. Isso é, de uma forma sutil, isso é uma manifestação de uma lei, né? E então isso vai fomentando, e aí todos os sentimentos, eles vão surgindo, eles vão aumentando mais e mais. Experiência própria. Agora, quando você se entrega, aí você entende esta obra, quando você se entrega, não, agora não vai ter mérito humano. Eu entrego a Ele, eu creio, Senhor, que agora eu sou sim santificado, separado. Eu creio que o Senhor me justificou. Irmãos, o Espírito faz assim, arranca assim todo o véu, ele é rasgado de cima a baixo e de baixo a cima. E todos os sentimentos e os estímulos da natureza humana, isso desaparece, vai embora. Você entra em um repouso rapidamente, porque Cristo está aguardando a manifestação de muitos sem pecados, entende? Sem carregar a culpa, acreditando fielmente em alguém que se ofereceu por sacrifício exatamente para que a mensagem condenatória não fizesse mais parte da mente humana, mas que as mãos erguesse e eles pudessem andar o tempo todo com total alegria, carregando esta mensagem, glorificando e exaltando, testemunhando de que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, de que Jesus Cristo justificou aqueles que nele crêem, de que nós somos novas criaturas, nós somos filhos. Esta é a mensagem que depois da cruz, quem ultrapassa, carrega, e não um raciocínio lógico e humano fazendo com que apareça um outro sacrifício para ter um cumprimento em ti. Uma única vez foi dado, um único sacrifício. Sabe que sacrifício é esse? Jesus Cristo indo para a cruz. Não se repete esse sacrifício. Então não tem o que você fazer. Não tem mérito, não tem receita, não tem doutrinas humanas. A realidade agora é crer. Crer na justificação. Então, esta mensagem deve ficar clara, que nós estamos falando de evangelho da graça. Não colocando expectativas em você. Não induzindo você a um sacrifício. Não induzindo você a um ritual religioso. Nós estamos induzindo você a apenas olhar, estender a tua visão e você ver, ou voltar e ver tudo que há de relatos e que nós ouvimos e somos testemunha que Jesus passou e chegou naquele momento final onde ele disse: está
consumado. E de lá para cá, as pessoas, os cães, os gulosos, os opressores, os carnais, eles oprimem toda a humanidade, amarra, prende a humanidade nas suas gaiolas para vocês não entrar no repouso, no descanso que Cristo ele deixou para todos. Nós estamos vivendo uma dispensação que hoje o Espírito está levantando muitos irmãos para manifestar a visão da graça. Agora está entrando em um confronto de palavras no Espírito e de um movimento carnal para que possa ter uma divisão, e vai ser dividido mesmo. O povo que quer viver nos seus raciocínios, na sua lógica humana, na carnalidade, esses vão ficar de um lado. E o povo que passa a entender e valorizar e crer na justificação por meio de Cristo, esses também vão ficar separados. Vai ficar manifesto. É o trigo e o joio, com certeza. E hoje nós vamos comentar aqui alguns versículos. Eu vou colocar na tela aqui para que todos possam ver e julgar também a palavra, né? Está lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2. Vamos ver o que está escrito aqui nesses versículos. Vamos colocar na tela. Prontinho, já está aí na tela. Gente, conforme foi falado, estas palavras aqui, o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação das coisas concernentes ao Evangelho da Graça depois da ressurreição de Cristo, e tudo que ele fala, essas palavras, inclusive essas palavras que vamos ver, ele fala tirando o mérito do homem. Ele fala fazendo com que a mente do homem não fique nenhum percentual de chance de achar, de imaginar que com o teu raciocínio lógico e com o teu coração você vai conseguir ter algum tipo de manipulação e isso vai ser algo que vai ser fundamental para você estar agregado a Cristo. Então ele entendeu de uma vez que o agregar-se a Cristo, o ser batizado em Cristo, o ser unido em Cristo, é por meio de um sacrifício já consumado. Então ele começa a dizer assim, ó, guardai-vos. Está falando para irmãos que já entenderam o que é graça, já ultrapassou os limites da cruz. Ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, dos cães, dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. De forma lógica humana, quando fala cães, de forma igreja, de forma irmãos, então as pessoas imaginam, os cães são aqueles que hoje estão fazendo algumas besteiras, né? Aqueles que hoje a gente vê claramente de que eles estão indo para um outro caminho de obras palpáveis, enfim, as pessoas imaginam que é nesse sentido. Não sei se deu para vocês entenderem. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. E no entendimento lógico humano, quando a gente vê alguém que não está indo em um templo,
As pessoas dizem, tal pessoa está sendo um mau obreiro. A pessoa faltou tantos dias do culto, a tal pessoa está sendo um mau obreiro. A tal pessoa estava lá jogando um futebol, você viu? Aquilo é um cão, aquilo, vamos livrar desse mau obreiro, está caindo, está se desviando. Porém, olha só, aqui o apóstolo Paulo não está falando nesse sentido. Aqui o apóstolo Paulo, nós vamos ver, você pode consultar e examinar, que ele está falando no sentido daquelas pessoas que não chegam no entendimento depois da cruz, não aceitam de maneira nenhuma a justificação e eles estão ainda resguardados no entendimento de que pelo mérito deles, pelo fazer deles, pelo exercício, pela força deles, é que eles vão conseguir. São cães, são maus obreiros. E aí está dizendo, guarda de todos esses, sai fora de todos esses, que ainda tem a mente embotada, racional, no sentido de mentalidade humana, não no sentido racional de um culto espiritual racional, mas de mentalidade humana mesmo, carnal mesmo. Guardai-vos dos cães, porque Cristo veio, foi para a cruz, ressuscitou, disse que enviaria o Consolador para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e eles não creem, eles são duros. Eles continuam insistindo na mesma base dos sacerdotes, dos judeus, no mesmo ensinamento, mesmo que os fariseus, os mesmos que os da época fizeram ali de forma calculada. Eles continuam insistindo para seguir essas paixões deles. Guarda deles, porque a época mudou, a dispensação mudou. Os que faz isso, eles são cães, eles são maus obreiros. E quando segue a leitura, você percebe ele dizendo, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse sentido aqui de carne que é interessante. Não é a carne, se você observar, não é a carne no sentido de você olhar para os seus membros aqui nesta palavra. Pode examinar. Aqui está falando carne no sentido de, vamos colocar ministérios, conforme o povo conhece hoje. Então aqui tem ministérios que os homens entram dentro de um templo e lá eles de maneira nenhuma eles conseguem levar a mentalidade das pessoas a estar justificada por meio do sacrifício de Cristo. Então eles inventam campanhas, eles inventam objetos, eles inventam um dia tal, e eles falam que Deus vai abençoar naquele dia, que vai descer, Deus naquele dia vai bradar e vai descer, mas naquele dia, naquela ocasião, naquele evento, naquela época, estão falando de ministério que vai nesta linha, ou aqueles ensinamentos que hoje as denominações, aquelas que têm assim uma doutrina mais firme, então elas encerram a mente das pessoas com uma mensagem subliminar. Se você se tornar bom, você é salvo. Se você lutar para uma obra boa, você é salvo. Tem essa mensagem também. Isso se chama carne. Então está dizendo que aqueles que teve a revelação de uma obra consumada, da graça, expandindo para todos, nós não confiamos na carne, nós não mexemos com estas coisas.
Nós deixamos tudo para trás. Aquele movimento de ritual religioso e cultual que tinha ensinado para a gente, já padronizado, nós não mexemos com isso mais. Porque hoje nós somos a circuncisão de Cristo, no despojamento do corpo e da carne. Despojamos o corpo e a carne, despojamos o que é natural e servimos a Deus em espírito, em entendimento, em visão expandida depois da cruz. Nós cremos que o Senhor tirou o pecado. Nós cremos que o Senhor o justificou. Nós cremos que ele foi justiça. Então, nesse sentido, a gente entende que carne não é no sentido que grande parte dos evangélicos entendem que é as suas vontades, né? As suas vontades, a sua luta para não cair. Não é nesse sentido que está falando, irmãos. Que vocês vão ver lá na frente lá que Paulo entendeu. Paulo entendeu que por mérito não vai. Olha para vocês verem, vocês podem julgar a palavra aqui. Ainda que também podia confiar na carne. Olha aqui. Ainda que também ele podia confiar na carne. Falando de um costume, falando de uma crença, falando de um padrão, falando de lei, falando de sofismas, falando de aspecto religioso. É isso que ele está chamando de carne. Ainda que também podia confiar na carne, ou seja, no raciocínio lógico humano, no entendimento humano. Ele poderia confiar. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que era para mim ganho, entende? O que era para mim lógica humana, o que era para mim verdade, então eu agora, após ter a revelação das coisas concernentes ao 3º céu e olhando para a pessoa de Cristo ressurreto, então eu abandonei tudo, reputei por perda, perdi tudo por Cristo, pelo entendimento, pela obra consumada. E hoje, aquilo que é loucura para os incrédulos, então a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos, mas para nós ela é o poder de Deus. Então eu aceito a mensagem e passo a me apoderar do poder de Deus, que é a liberdade na cruz, que é a salvação na cruz, que é a justificação na cruz, que é o perdão da transgressão da cruz. E hoje eu não carrego mais a lógica humana, acabou, se desfez, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Então, quando hoje nós observamos pessoas falar de Cristo, mas está cheio de invenções, cheios de traumas, cheios de sofismas, né? Cheios de conceito, entendemos, e não é um julgamento, que aquela pessoa ainda não entendeu a manifestação após a cruz, né? Então ela ainda está na carne, é uma pessoa carnal, uma pessoa cheia de lógica, né? Uma pessoa que vive com grande aflição e opressão mesmo, não descansa em Cristo de maneira nenhuma.
Então o apóstolo Paulo, naquela época, ele não tinha paz também. Quando ele vivia cheio da lógica, ele era um perseguidor e perseguia as religiões e as denominações, e a vida dele era um caos. Ele lutava por uma causa própria, por uma justiça própria, por um conceito humano, até que caiu por terra e teve o discernimento de tudo. E agora ele considera tudo aquilo como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Viu aqui a carne? A minha justiça que vem da lei é carne. A justiça que vem de um raciocínio lógico do homem é carne. Se vocês não estenderem a visão para que a mente de vocês, o entendimento de vocês possam ser renovado na fé de que foi aquele único sacrifício que já justificou você que crê, está nele. Ele mesmo escolheu. Então, é carne, não é em espírito. E hoje, todos devem estar no Senhor em espírito. Espírito quer dizer, eu olhei para o meu mérito, eu olhei para o meu entendimento, perdi. Olhei para o sacrifício que eu poderia fazer, perdi. Agora eu me entrego de uma vez à fé, manifestação da fé. Eu creio nele. Então, aqui o apóstolo Paulo vai dizendo que a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, né? E realmente os mortos no sentido também de sem entendimento, não tem vida em Cristo, não tem paz em Cristo. Então essa ressurreição ela ocorre no nosso entendimento, né? E faz a gente ir lá naquela obra consumada da cruz. Então, irmãos, essa mensagem não é para fazer brigas, né? Não é para ter discussão, mas é que para que todos, absolutamente todos, possam de alguma forma parar, raciocinar, né? Pensar. Eu estou antes da cruz, eu cheguei a ultrapassar a cruz, cheguei no Cristo. Se você chegou no Cristo, você já é justificado, santificado, das transgressões cometidas anteriormente ele não lembra mais. E agora você só precisa ser convencido de que ele é aquele que tira o pecado. Lembra lá de João? E quando eu enviar o Consolador, eu convencerei vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crer. Clamo ao Senhor Jesus Cristo que o Espírito, com o seu poder, possa convencer todos que ouvirem esta mensagem de que, sim, nós estamos na posição que pelo único sacrifício ele nos colocou, justificados, perdoados, salvos, porque ele que veio e consumou esta obra.